Eu tô aqui para falar sobre atendimento de psicogenealogia, assim, a partir de uma pergunta de uma seguidora. Ela me disse assim, tá, e como é que esse negócio de psicogenealogia, o atendimento da psicogenealogia, como que isso funciona? Em primeiro lugar, quem me conhece sabe que eu não gosto de chamar a psicogenealogia de terapia. A psicogenealogia, já conceituada por Anne Ancelan, ela tem um conceito de ferramenta. Então, a psicogenealogia é uma ferramenta de autoconhecimento e entendimento dos processos que acontecem conosco, tá? Eu também digo que ela tem um alto poder terapêutico. Ela equivale a 10 anos de terapia, porque você traz a consciência, os mecanismos inconscientes de condicionamento da tua vida, né? Condicionamento até de enfermidades. Então, a psicogenealogia é sim uma ferramenta potentíssima para te trazer ao equilíbrio e trazer entendimento e trazer empoderamento. Eu não gosto da palavra empoderamento feminino, empoderamento masculino, mas adoro a palavra empoderamento, porque sou uma sagitariana e não gosto de depender de ninguém. Então, assim como eu não gosto de depender de ninguém, não gosto de ser bengala para ninguém. E a psicogenealogia, ela é esta ferramenta que empodera o indivíduo a caminhar, a entender, a observar o que acontece e ela cresce. Essa pessoa, quando ela tem tomadas de consciência, ela cresce emocionalmente, ela cresce espiritualmente. Então, psicogenealogia é uma ferramenta de autoconhecimento com alto impacto terapêutico e de empoderamento e impulsionamento de crescimento espiritual. E é por isto que a psicogenealogia é uma ferramenta de identificação do propósito da alma, né? Então não tenho dúvida, porque isso é o nosso dia a dia, isso acontece todos os dias. Então vamos falar do atendimento de psicogenealogia, né? Atendimento de psicogenealogia, nós vamos trabalhar a árvore genealógica. Então, como funciona isso? Então, recentemente, essa seguidora, até por indicação, não sei se foi de uma psicóloga, de uma terapeuta, indicou seguir o meu perfil. E ela diz assim, eu sonho reiteradamente determinados números, né? E aí, a minha psicóloga, terapeuta, disse que eu sou uma médium e queria que eu conversasse com você para entender esses números. Então, olha só. Uma coisa, gente, é mediunidade, né? Essas conexões espirituais. E na Kabbalah, inclusive, já eu vou lançar um curso de sonhos a pedido de vocês, né? Porque é um desejo muito profundo meu, é um assunto que eu conheço, é um assunto que minha avó, que era judia, ela era procurada na comunidade para interpretar sonhos, né? E tudo para mim vem em sonhos. Então, é uma coisa que eu amo falar, mas nunca tinha feito um curso sobre isso. Por impulsionamento das pessoas, eu estou estruturando semana que vem, só estou terminando aí a jornada do Saindo da Matrix. Semana que vem começo a estruturar o curso de nomes, tá? Já botei ali um link para quem estiver interessado no curso, entre no grupo do WhatsApp e espera lá, tá? A gente não vai postar nada, mas espera lá. Então, o que é que acontece? Quando você... Vamos um pouquinho falar desse sonho dela, né? Pra gente depois falar do atendimento da psicogenealogia. O nosso sonho é um processamento do inconsciente. Muitas vezes, e nós temos essa capacidade extrasensorial de captar informações, tá? Nossa mente, ela está interligada a outras mentes e ao universo. Porém, para que você tenha capacidade de interpretar um sonho, você, sem a dependência de alguém, você precisa ter ascendência espiritual. Você precisa ter uma caminhada espiritual. Na verdade, a resposta de que você está maduro espiritualmente ou não, né? E na verdade todos nós estamos sempre numa ascendência, não existe alguém que esteja preparado, pronto, seja um sábio, não existe, né? A gente sempre está num estágio de aprendizado perante a vida. Você não precisa de alguém, o sonho é vívido para você e você sabe exatamente o significado dele.
Então, isso que eu falei para ela ontem. O fato de você sonhar reiteradamente com os números não quer dizer que você seja uma médium. Todos somos paranormais, né? Isso é uma coisa a se desmistificar. Todos nós temos paranormalidade. Isso não é um benefício de alguns, tá? O que nós precisamos ter é entendimento a ponto de compreender os processos que acontecem conosco. Isso falamos ontem, quando a gente falou daquele filme A Elefanta do Mágico, e falamos sobre magia, né? Magia nada mais é do que entendimento e empoderamento do que acontece na minha vida. Meu cachorro. Bom, então o que acontece? Se você reiteradamente sonha com um determinado número, por exemplo, o teu inconsciente está pulsando uma informação. Aonde que eu vou buscar essa informação? Né? É numa bola de cristal? É numa... Ah, não, eu sou super médium, então eu preciso entender porque eu estou sonhando com esses números. Não, esses números são informação do teu sistema familiar para que você olhe para o teu sistema familiar. Então, nós começamos o atendimento com um motivo de consulta. Qual é o teu motivo de consulta? Ah, eu tenho debilidade nas questões financeiras. Eu tenho um problema de dinheiro, né? Ou eu tenho um problema de relacionamento. Ou estou vivendo um vazio existencial. Ou tenho uma enfermidade. Ou estou com uma dor de dente, né? Tem a decodificação dental. Ou sou adotada. Gostaria muito de compreender a minha história, mas sou adotada. Como eu faço, né? A psicogenealogia tem ferramentas complementares para que você compreenda a sua história. Por quê? Porque nós somos leitores e interpretadores da nossa mente e do inconsciente familiar e da alma familiar. O curso te prepara para tudo isso. Inclusive hoje sábado, teremos o curso de nomes, sábado e domingo, né? Então, olhando o nome de uma pessoa, eu já sei dizer o que ela veio fazer no sistema familiar e quais são as manifestações da alma dela, mas também sei quais são as sombras e o calcanhar de Aquiles dela, sei exatamente, né? A gente sabe por conta da interpretação do nome. Então, a gente pede para o nosso cliente, nós não temos paciente, né? Paciente, ele espera pacientemente que você resolva alguma coisa. Esses dias até uma pessoa me disse assim: Letícia, eu quero saber quantas sessões você precisa para resolver o meu problema. Eu disse: nenhuma, nem vou te atender. Porque a partir do momento que você acha que o psicogenealogista vai resolver o teu problema, você tá numa posição de vítima e de não responsabilidade diante das coisas que acontecem com você. Né? Quando a gente fala que é autoconhecimento, é um trabalho pessoal. O psicogenealogista e nós, né, e da minha escola, os meus alunos, nós somos altamente capacitados a conduzir o olhar e a mostrar, olha para lá, caminha para aquela direção, perceba essas situações e aí sim a pessoa toma consciência. Tomar conhecimento é diferente de tomar consciência. O conhecimento informa e a consciência transforma. Deixa eu ver aqui. Não entendi o comentário da Carol. Depois você escreve de novo. Então, o que acontece? Nós precisamos tomar consciência dos mecanismos, né? Tem como melhorar meus defeitos? Com certeza. Só que a gente não fala em defeito, né? A gente vai olhar para os comportamentos que de alguma forma te incomodam ou incomodam o externo. E vamos entender por que eles estão em você e qual a função deles. Nada existe no universo que seja desprezível, deletável ou sem função. Todos os comportamentos, tanto que a gente não deleta informação nenhuma, a gente não apaga informação nenhuma, porque tudo é precioso, tudo é um dado informacional. E nós, psicogenealogistas, sabemos. Então, o que acontece? Num atendimento de psicogenealogia, a gente vai interpretar o motivo de consulta, tá? Aí nós pegamos, o nosso cliente tem um questionário, que você vai receber esse questionário e vai preencher esse questionário com dados da tua árvore genealógica, materna e paterna. A partir dos dados da tua árvore, nós vamos montar o teu genossociograma, que é a tua árvore genealógica.
E a partir da árvore genealógica, nós vamos conduzir o nosso cliente no entendimento do motivo de consulta à luz da estrutura da árvore. Claro que nós temos informações complementares do tipo marcas pessoais, pintas, piercings, comportamento não verbal, o nome, como eu já falei, né? Que mais? Fotografias, interpretação de fotografias. Temos uma técnica que é a árvore sensitiva, onde o cliente acessa memórias da sua árvore e dos membros da sua árvore, sem nenhum tipo de hipnose, né? Então, na psicogenealogia, você vai conduzindo o olhar do teu motivo de consulta à luz dessa estrutura, porque tudo que você é um resumo da tua árvore genealógica. Então, o atendimento, depende muito de cada psicogenealogista. Eu posso ser um psicogenealogista, eu pelo menos atendo uma vez. Então, eu já olho a árvore materna, a árvore paterna. Porém, tem psicogenealogistas que fazem um atendimento para a árvore paterna, um atendimento para a árvore materna e depois faz um encontro das duas, sempre à luz daquele motivo de consulta. Cada psicogenealogista, nós temos psicogenealogistas que são psicólogos, psiquiatras, médicos, consteladores, ou são só terapeutas, né? Ou são só psicogenealogistas. Elas vão conduzir você nessa caminhada de entendimento à luz do teu motivo de consulta e a partir das estruturas que você tem da tua árvore genealógica, né? Então, o atendimento de psicogenealogia funciona assim. Por exemplo, se você quiser fazer uma decodificação de nome, é um atendimento separado do genossociograma, porque daí é uma outra estrutura, quase que o mesmo tempo, né? Eu levo aproximadamente 2h30, tanto para o genossociograma, quanto para a decodificação de nomes, quanto para a decodificação dental. Então, o ideal é que o decodificador dental também seja psicogenealogista, porque a gente consegue unir uma decodificação dental, que é a análise da panorâmica, né, dos teus dentes, raízes, cáries, posição dental e posição também dos dentes dentro da boca. E se você tem a árvore genealógica, você já faz um cruzamento, tá? Então, assim funciona o atendimento de psicogenealogia, porque eu vi que tinha muitas pessoas aqui me perguntando como que funciona o atendimento de psicogenealogia. Ele é altamente eficaz, né? As pessoas normalmente dizem que a vida daquele consultante muda completamente, porque ele começa a ver a vida sobre uma outra ótica, né? Os sintomas que ele porta, que ele carrega, os desequilíbrios, eles têm uma função. Então, quando você olha para isso, você também olha para o teu sistema de forma madura e responsável. O que é a responsabilidade? É responder com habilidade diante do que a vida me apresenta, né? De desafios, de enfermidades, de obstáculos, tudo tem uma função. Os acidentes, né? Tudo tem uma função. Como você faz em relação ao genograma de pessoas que mal sabem informações sobre seus parentes? Bem legal a pergunta do Jardelson. Nós temos várias técnicas, Jardelson. Primeiro, eu começaria pelo nome, porque conforme eu falei, o nome carrega informações do sistema. Depois nós temos uma análise das marcas pessoais e das tatuagens, porque é uma informação simbólica que carregamos no corpo. E eu tenho uma técnica maravilhosa que é a árvore sensitiva, onde nós vamos acessar as informações da árvore. Ontem mesmo estava na minha turma uma das muitas alunas que eu tenho que são adotadas, né? Que não sabiam a sua história. E a partir da árvore sensitiva, elas acessaram informações da história. E é muito importante a gente entender, e falei ontem na interpretação do filme A Elefanta do Mágico, falamos da magia, na magia no sentido do entendimento, do empoderamento de toda a nossa capacidade extrasensorial. Que eu digo que quando você dá um passo em direção à tua árvore, a tua árvore dá um passo na tua direção. Ao que Jung chamou de sincronicidade, a gente pode até chamar de magia, porque na verdade a vida se encarrega, o teu sistema familiar vem ao teu encontro. Então, quando você começa a fazer movimentos perante a tua árvore,
existem dados informacionais que vêm ao teu encontro, tá? Então, na árvore sensitiva, nós acessamos, o cliente acessa informação dos seus pais, avós e bisavós, mesmo sem os conhecer, porque nós temos transcrita essa informação em nós. Vem nomes, vem imagens, comportamentos que muitas vezes são completamente diferentes daquilo que você achava que era. Né? Então, uma técnica maravilhosa que a gente tem para acesso de informações. E depois, as confirmações acabam vindo ao longo da caminhada daquele indivíduo, né? Que é o caso que acontece com esses meus alunos que não tinham informação e que as informações vão vindo. Né? Eu tenho uma aluna que ela fez essa árvore sensitiva como cliente minha, depois se tornou minha aluna. Ela recebeu essas informações, fiz com que ela fizesse um ato simbólico de ir ao encontro da mãe, que estava enterrada numa cidade próxima. Ela conhecia a mãe, não conhecia o pai, né? E quando ela chega na frente do túmulo da mãe, de quem ela não conhecia nada da história dela, uma mão se coloca no ombro dela e diz assim: olha, sou prima da tua mãe, gostaria muito que você fosse na minha casa tomar um café comigo, tenho uma história para te contar. Então, Jung falava de sincronicidade e eu gosto de falar de Deus-cidade, porque eu acho que é um mecanismo divino. Quando a gente estuda a cosmogonia, ou seja, o mecanismo do cosmos, nós entendemos que nós vivemos e atraímos por identidade de forma. Então, é uma lei da atração. Aquilo que você precisa entender, atrair, você vai atrair. Mas vai depender do desejo. Aí entra a Kabbalah, né? Nós somos instrumentos de desejo. Então, quando eu tenho esse desejo de compreender o meu processo do meu sistema familiar e da minha alma, as informações que você precisa, paulatinamente, vêm ao teu encontro e constrói esse entendimento, né? Então, com a maturidade da tua caminhada, você constrói esse entendimento. Então, são inúmeros os depoimentos de pessoas que acessaram na árvore sensitiva e confirmaram essa informação ao longo da árvore. Até porque a gente também faz interpretação, por exemplo, quando a gente fala que a profissão é reparadora, né? A gente vai juntando essas peças e vai reconstruindo. E se você é um decodificador dental, aí então eu já atendi muitos adotados que não tinham informação, mas os dentes são a caixa preta do indivíduo, porque os dentes falam de toda a informação vivencial da árvore genealógica, né? Quem dá a decodificação do curso de dental é o professor Fabian Brotos, que é professor da cadeira de ortodontia da Universidade Federal do Uruguai. Inclusive agora ele está em Portugal fazendo o módulo 4, que é o prana, né? Porque nós, sentindo a informação, nós temos um pulso elétrico, porque os dentes transmitem eletricidade, você conecta a informação com a tua psique e as informações vêm na tela mental. É incrível, gente, é uma coisa incrível. Sem contar com isso, nós temos a decodificação, por exemplo, de 196 cáries, de 8 raízes para cada dente, né? Então, nós temos os meridianos de acupuntura que passam dentro da boca, né? Então, se você tem um queixo prognata, um queixo retrognata, se você tem ATM, se você tem bruxismo, se você tem uma cárie no meio do dente 11 e 21, você tem uma informação. Tudo é informação, como disse François Douto, tudo é linguagem, né? Natália, até qual geração é importante? Show de bola, olha só. Eu tenho um workshop que eu lancei chamado 7 gerações. Por que os 7 gerações? O 7 é um número sagrado, né? 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. E tem um versículo da Bíblia que diz o seguinte: sou um Deus zeloso, cuidadoso, que revisita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Então vamos pensar sobre isso, né? Imagine-se o centro do 7. Imagine-se o eixo desse 7. Ficam 3 gerações para frente, 3 gerações para trás. Então, olha só, se a gente está falando há 3 ou 4 gerações, vamos pensar. A partir de você, que é o eixo, você tem teus pais, que algumas pessoas não conhecem, teus avós, né, que algumas pessoas não conheceram, e teus bisavós, é a 3ª geração aqui depois de você. Trisavós seria a 4ª geração, certo? Eu ouso desafiar, nós estamos aqui em 17 pessoas nessa live, alguém que diga o nome dos seus 8 bisavós. Bem provável que não tenha ninguém.
salvo seja um psicogenealogista, tem a sua árvore genealógica, vai lá colar, né? Então, o que acontece? Imaginem que você lança uma pedra num lago, né? A gente lança lá e formam-se círculos concêntricos. O que vai chegar até você não é mais do que 3 ou 4 gerações. Por quê? Porque quando você... Imagina assim, ó, eu sempre dou esse exemplo da piscina, né? Você tá numa piscina e vem uma criança e dá uma bombinha de água, né? Que eu odeio particularmente. Então, aquilo dá uma molhaceira. Se você tá mais perto daquele lugar onde a pessoa deu a bombinha, ou perto da água, né? Onde foi lançada a pedra, você oscila mais. Se você tá na ponta da piscina, mais distante, a oscilação acontece e você sente menos, percebe? Então, a gente precisa entender que o que determina a proximidade do processo são as gerações mais próximas que vão sentir e vão depurar determinadas situações. Então, se você souber 3 ou 4 gerações, já é o suficiente. Nós trabalhamos com 3 ou 4 gerações, certo? Queridos, então um grande beijo para vocês, tá? A gente se vê. Eu queria deixar claro aqui como é que funcionava um atendimento. Uma ótima semana a todos.